Nessa aula de hoje, nós vamos ver o conceito de splines, que nada mais é do que fazer uma espécie de interpolação, só que agora usando uma função polinomial por partes. Bom, vamos entender qual a motivação que há por trás da ideia de splines. Imagine que você tem aqui uma determinada função que tem este gráfico, né? Então, uma reta aqui ascendente de menos 10 a 0, depois uma descendente de 0 a 10. E que eu queira fazer uma interpolação em cima de 1, 2, 3 pontos, né? E quando eu faço essa interpolação, o que eu observo é que o polinômio interpolador resultante, ele tem essa característica, ou seja, ele vai ser, como é grau 2, vai ser uma parábola, portanto ele vai passar exatamente por esses 3 pontos, tá? Então você vê que há uma grande diferença aqui, né? Uma aproximação não é muito boa quando eu tento aproximar, nesse caso, uma função contínua, mas cuja derivada não é contínua, né? Então ela apresenta essa quebra aqui, tá? Mas isso deve ter ocorrido porque eu peguei poucos pontos, né? Então a minha sugestão é, vamos, em vez de pegar 3 pontos, eu vou pegar 10 pontos, 20 pontos. O que será que vai resultar disso, né? E quando eu pego então um polinômio interpolador de grau 10, olha que interessante. Peguei os pontos igualmente espaçados e ele realmente tenta ajustar o melhor possível para essa região aqui no bico. Mas ele apresenta este problema aqui, ó, né? Este problema aqui que nos dá, simetricamente, né? Nos dá aqui uma grande variação, tá? Embora eu tenha reduzido a variação aqui, ela se concentrou aqui nos extremos deste caso. Isso é muito comum quando você introduz um polinômio interpolador de grau elevado para tentar interpolar uma função que não é muito polinomial, né? Então, ela apresenta essa característica de apresentar essa oscilação muito forte, né? Então, o erro cometido ao usar o polinômio interpolador pode ser grande. Aumentar o grau não vai resolver, né? Ele vai oscilar ao redor da função. Então, a ideia é, em vez de fazer uma tentativa de achar um único polinômio para o domínio inteiro, eu vou subdividir esse polinômio ou esse domínio em várias partes e aí eu vou tentar ajustar polinômios nestes intervalos. Então aí a gente tem o conceito de splines. Os conceitos de splines, eu pego o meu intervalo AB, subdivido ele em n mais 1 pontos, tá? Só que agora eu não vou interpolar em cima desses pontos, ou desses valores, né? Eu vou simplesmente observar que, como eles estão aqui em ordem crescente, eu vou definir uma função S nesse intervalo AB, tá? Como sendo uma função que é um polinômio de grau R para cada um dos meus intervalos. Então, se eu tenho aqui o meu intervalo AB, né? Então nós temos aqui o intervalo AB, tá bem fininho aqui, né? Tem o intervalo AB. O que eu quero é fazer o seguinte. Eu vou pegar, se eu dividir, por exemplo, em dois intervalos, né? Eu tenho, vou pegar uma cor mais forte, ou seja isso. Eu tenho aqui a ideia, eu tenho 2 pontos, então eu posso colocar um polinômio nesse primeiro intervalo e um polinômio no segundo intervalo, tá? Eu vou subdividir isso. Então, se eu divido em 3 pontos, eu tenho 2 intervalos. Se eu subdividir ela em 3 intervalos, que não precisam ser igualmente espaçados, estou fazendo aqui só para facilitar o desenho. Então eu vou ter um polinômio aqui, um polinômio aqui e um polinômio aqui,
tenho 3 polinômios. Então, 4 pontos, 3 polinômios. Se eu fizer com 5 pontos, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. 4 intervalos. Com 6 pontos, eu tenho 5 intervalos e assim por diante. Ou seja, se eu estou dividindo aqui a minha região em n mais 1 pontos, significa que eu vou ter n polinômios. Um para cada intervalo, tá? Então você observa aqui que eu tenho exatamente os polinômios correspondentes. E a condição para esses polinômios aqui que eles ocorram é que eles façam a interpolação dos valores dados. Ou seja, quando eu aplicar no ponto xk, ele tem que dar o f de k. A spline é o que a gente chama de uma função real polinomial por partes. Conforme você vai aumentando o grau desse polinômio, você vai tendo splines de diversas ordens. Então a gente vai ver uma spline de ordem 1, de ordem 1 os polinômios são retas, de ordem 2 são parábolas, de ordem 3 são cúbicas e assim por diante, tá? Então, nós vamos ver como fazer ou como encontrar a spline em cada um desses casos. Então, nosso primeiro caso aqui é a chamada spline de ordem 1. Nesse caso, cada polinômio, né, ou polinômio de cada intervalo, ele é, então, um polinômio de ordem 1, uma reta. Portanto, o que a gente tem aqui é exatamente um coeficiente, uma constante, mais outra constante vezes x. Como eu estou associando ele para cada intervalo, eu estou usando um índice k aqui para indicar qual é o intervalo que eu estou gerando este componente. E eu tenho um outro índice, que é 0 e 1, que é a posição ou o fator que ele multiplica. Aquele multiplica x elevado a 0, aquele multiplica x elevado a 1, tá? Para identificar as diversas constantes. Como eu quero que seja interpolação, eu quero também que, observe que a interpolação ela é garantida se o S de xk é igual ao f de k, né? Mas, se a gente olhar aqui, a gente vê que quando eu aplico o S de xk, ele vai pegar o intervalo correspondente ao xk. Por exemplo, o x0 vai entrar nesse intervalo, o x1 vai entrar nesse, o x2 vai entrar no outro polinômio, tá? Então, o S de xk vai ser exatamente o P de kr de x. Ou, na ordem 1 que a gente tem aqui, né? O S de xk é exatamente igual, né? Então, o S de xk vai ser igual ao polinômio k, de ordem 1, aplicado no xk, que tem que ser o f de k. Então, essa condição aqui é a primeira condição de interpolação. Mas eu quero também que a minha spline seja contínua, né? E para que ela seja contínua, é importante que no ponto aonde a emenda aqui, ó, aqui o polinômio 0, ele emenda com o polinômio 1 no ponto x1. O polinômio 1 vai emendar com o polinômio 2 no x2, o polinômio 3 e assim por diante, tá? Ou seja, nos pontos intermediários, tá? Se eu tenho aqui, vamos fazer aqui, né, ó. Se eu tenho aqui o intervalo, então o que eu tenho aqui é o x1 e aqui é o x2. Este lado aqui vai ser dado pelo polinômio 1. Acho que eu chamei de 0 ali, né? 0, tá? Este cara aqui vai ser dado pelo polinômio 1. Este cara aqui vai ser dado pelo polinômio 2. Então, quando eu pego o primeiro polinômio e aplico no ponto seguinte, que é o ponto final desse intervalo, ele tem que ser igual ao valor deste polinômio, para que tenha continuidade. E o valor do polinômio nesse ponto tem que ser o valor de f de x1, né? Então, na verdade, se eu pego do ponto de vista geral,
significa o seguinte: quando eu tenho o polinômio k, ele vai ser aplicado aqui. Deixa eu escrever direito, vai. O polinômio k de um lado e o polinômio k mais 1 do outro. Esse ponto aqui é o xk mais 1, que é a divisão entre esses dois. Então, esse polinômio aplicado aqui, então o polinômio k aplicado em xk mais 1, tem que ser igual ao valor desse polinômio nesse ponto. Mas o valor desse polinômio nesse ponto é a condição de interpolação. Então, tem que ser igual a fk mais 1, tá? Portanto, essas duas condições são essenciais para garantir a interpolação e a continuidade da minha spline de ordem 1. Tá? Bom, mas a gente sabe o formato desse polinômio. Então, o que a gente precisa fazer meramente é substituir e obter, então, um sistema de equações, um sistema linear. Sistema 2 por 2, envolvendo apenas os coeficientes, né, AK0 e AK1, referente ao polinômio k. Então, a gente pode encontrar uma expressão para o AK1 e uma expressão para o AK0, tá? Em função dos valores de x e dos valores de f, ok? De maneira fácil. E aí, determinamos, então, todos os polinômios ou splines. Veja esse caso aqui. Neste caso aqui, é aquela função que a gente tentou fazer uma aproximação de ordem polinomial de ordem 2, né? Fazer uma aproximação, não, desculpe, uma interpolação. Aqui eu peguei os mesmos pontos, né? Menos 10 dá 0, o 0 dá 10 e o 10 dá 0. E agora eu vou fazer a aproximação da spline de ordem 1. Bom, fazendo a aproximação da spline de ordem 1, eu vou encontrar então os polinômios que são retas. Nesse caso é trivial, né? Porque a interpolação de grau 1 é sempre a reta que passa pelos dois pontos, né? Só tenho dois pontos, por interpolação tem que ser essa reta. Então, aqui a gente tem uma coincidência total com a minha função, já que a minha função é uma função polinomial por partes de grau 1, tá? Bom, vamos pegar um outro exemplo um pouco mais fora do padrão polinomial de grau 1. Então, eu peguei certos valores de x, k, y de k, que estão plotados aqui, né? Na verdade, eu pensei aqui numa função cosseno, né? E plotei, escolhi alguns valores dessa função cosseno. Então, eu esperava a minha função, na verdade, ela tem esse comportamento aqui. E eu vou tentar agora aproximar para uma spline de ordem 1. A spline de ordem 1 é sempre a reta que passa pelos dois pontos. Então, ela vai passar por esses dois pontos, esses dois pontos, esses dois pontos, esses dois pontos, né? A gente não precisa nem fazer o cálculo para encontrar os valores específicos. Então, eu vou encontrar exatamente uma função polinomial, né? Que é contínua, tá? Mas ela não é suave, né? Então, ela vê que ela faz esses bicos aqui, né? Em cada um dos pontos em que a reta troca de inclinação, tá? Que a reta troca de inclinação. Para garantir que a gente tenha suavidade, eu preciso garantir, né, que a derivada desse polinômio nesse ponto seja igual à derivada nesse ponto. Porque isso é justamente o que acontece com essa falta de suavidade, né? A inclinação que eu tenho para essa reta é diferente da inclinação que eu tenho para essa reta. Ou seja, as derivadas desta função neste ponto, desse polinômio, tem que ser igual à derivada da função nesse ponto. Ou seja, eu preciso que a minha, né, derivada do polinômio 0, por exemplo, em relação a x, né, aplicado em x igual a x1, seja igual à derivada do polinômio 1 em relação a x para x igual a x1. O problema é que meu polinômio ele é de grau 1, né? Ele é escrito aqui, então, dessa forma. Ele é da forma AK0 mais AK1x. Então, quando eu pegar a derivada
primeira desse polinômio, não precisa ter o índice aqui, né? Embora que seja o K0. Isso aqui vai ser exatamente a K1, ou seja, a derivada é constante. Então não há como eu ajustar essa igualdade a menos que o AK1 seja igual ao AK2. E se eu garantir que o AK1 seja igual ao AK2, eu não garanto que eu tenha justamente essa interpolação. Então, isso significa que com grau 1 eu não consigo suavidade. Eu preciso polinômios de grau maior. Por isso que a gente vai definir agora as chamadas splines de ordem 2. Na spline de ordem 2, eu continuo usando a mesma definição de spline. O que muda é o grau do polinômio em cada intervalo, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente observa é o seguinte. Eu vou usar um polinômio agora de grau 2. De grau 2. O polinômio de grau 2, eu continuo tendo que satisfazer as condições de interpolação e continuidade. Então, se eu jogar lá o S de xk, vai ser exatamente o polinômio 2, polinômio k, né, de grau 2, no ponto xk. Vai ser igual, que tem que ser igual a f de k. Então, eu tenho essa equação aqui associada a ele, tá? A mesma coisa para a continuidade, né? A continuidade, então, o polinômio do intervalo anterior, no ponto final, tem que ser igual ao valor da função no ponto seguinte, tá? Então, eu tenho um outro polinômio aqui, desculpe, tem uma outra equação aqui associada. E agora eu vou introduzir uma condição de suavidade. A condição de suavidade tem que garantir que a inclinação da tangente seja igual para ambos os polinômios nos pontos interiores. Tá? Então, eu vou excluir o x0 e xn. Né? Ou seja, quando eu pego a derivada segunda do polinômio no intervalo k e aplico no ponto final, tem que ser igual à derivada do polinômio seguinte aplicado no ponto inicial. Então, eu pego aqui, vou pegar esse polinômio e vou derivar. Então, a expressão do meu polinômio está aqui, né? Quando eu derivo ele, vai dar 0. Vai sobrar k1x mais 2ak1, desculpe, mais 2ak2x. Então, nós temos aqui, ó, ak1 mais 2ak2, xk mais 1, porque é o x aplicado no xk mais 1. E agora, o polinômio seguinte é a mesma coisa, só que o índice do k mudou para índice k mais 1. Então, ficou ak mais 1 mais 1, mais 2 vezes ak mais 1, 2, xk mais 1. Isso só é aplicado nos pontos interiores. Como ela é só aplicada nos pontos anteriores, eu só tenho n-1 pontos. A mesma coisa acontece aqui, né? Eu só vou aplicar essa condição aqui, não exatamente nos pontos interiores, né? Mas, na verdade, o último ponto ele entra aqui. Então, uma equação compensa essa e essas aqui passam a ter n equações cada uma. Observe que agora essas equações não são mais independentes. Embora essas duas equações eles só tenham coeficientes do polinômio de k, esta equação aqui ela relaciona os coeficientes do polinômio de índice k com o índice de k mais 1. Então, os sistemas não podem mais ser resolvidos separadamente. Eu preciso juntar tudo isso numa matriz só. Tá? Então, observando aqui, a gente tem n equações para cada uma dessas, dá 2n, mais n menos 1 equações dessa daqui. Então, eu tenho um total de 3n menos 1 equações. Só que eu tenho 3n incógnitas, né? Porque são 3 incógnitas para cada polinômio. O que eu faço para resolver isso é atribuir um valor para uma delas, né? Então, por exemplo, eu escolho a0, 0 igual a 0, e aí eu consigo calcular. É claro que se você escolher um valor diferente, vai dar um polinômio ligeiramente diferente, tá? Mas o que importa é obter uma equação para esse polinômio. Como eu monto o sistema linear? Eu monto o sistema linear seguindo por intervalos. Então, como eu tenho
Vou fazer aqui, ó. Eu tenho um intervalo que começa no x0, né? Aí eu tenho aqui o x1, o x2, o xn-1 e o xn. Se eu montar dessa forma, o meu sisteminha sai um sisteminha bem interessante aí, quase diagonal, né? Então eu observo aqui que eu vou montar as condições de interpolação. Eu pego sempre daqui indo da esquerda para a direita. Então eu estou no polinômio zero. Então eu vou montar a equação para interpolação e continuidade. Interpolação é aqui, continuidade é aqui, tá? E gero as duas equações. Como o A00 é definido, a gente separou ou subtraiu de ambos os lados para colocar esse valor no A00, tá? Então eu encontrei aqui exatamente as equações correspondentes às duas primeiras. Depois que eu faço essas referentes a esse polinômio, eu vou fazer a condição de suavidade. Eu vou colocar a equação da suavidade, né? Então, coloco uma condição para suavidade, que é a continuidade da primeira derivada, tá? Então, essa equação aqui, nesse caso, para o índice zero, corresponde a esta equação aqui. A01, tal, que é a derivada dessa aplicada em x1, a derivada dessa aplicada em x1. E aí, então, você tem uma equação envolvendo a 01, a 01 e a 02. Na sequência, você vai para cada intervalo... Onde que eu deixei aqui, ó? Perdi agora aqui onde que eu tô. Bom, acho que aqui é essa aqui. Essa aqui. Bom, eu montei esse aqui e montei a derivada. Para cada intervalo intermediário, exceto o último aqui, você vai fazer exatamente uma coisa parecida, só que você vai colocar duas para interpolação, tá? Só que aqui você não vai isolar o AK0, né? Porque ele vai ser determinado, tá bom? E depois você vai colocar uma linha para continuidade, para posição K. Finalmente, quando você chegar no último intervalo, tá? Então nós estamos aqui, fizemos tudo isso aqui. Em todos eles eu faço interpolação e continuidade e a derivada com relação ao próximo, né? Exceto no primeiro que eu isolo o A00, nos demais eu não isolo. Essa é a única diferença que há entre esses e o primeiro. Quando eu chego no último, eu vou fazer interpolação e continuidade, mas não tem polinômio seguinte para fazer suavidade. Então, por isso que no último intervalo, eu vou fazer simplesmente acrescentar as duas linhas de continuidade. Isso vai resultar em um sistema de dimensão 3n-1 por 3n-1. Bom, vamos tentar montar o sistema para ver como que vai ficar, né? Então, olha só. Nós temos aqui a primeira equação. Observe que se eu multiplicar aqui esta linha por esta e igualar a isso, eu volto exatamente para essa equação aqui, tá? A01x0 mais A02x0 ao quadrado. Olha lá. A01x0 mais A02x ao quadrado. Lembra que os A's são minhas incógnitas, né? Porque é quem eu quero determinar. Essa minha outra equação também, A01x1 mais A02x1 ao quadrado, igual a esse cara, tá? Que é essa segunda equação aqui. Depois, eu tenho que colocar uma equação de continuidade. A equação de continuidade é essa daqui, ó, né? Então, você vê que aparece aqui, ó, A0 mais duas vezes A0x1. Esse cara não entra, menos A1 menos 2x1A2, que é exatamente a nossa equação de continuidade que está aqui, ó, tá? E ela é igual a zero. Todas as equações de continuidade são iguais a zero, né? Bom, aí eu vou fazendo para cada intervalo intermediário. Então eu faço interpolação, continuidade, suavidade. Interpolação, continuidade, suavidade. Até que eu vou chegar nas últimas duas linhas, né? Referentes a equações de interpolação e continuidade, que na verdade aqui corresponde à interpolação mesmo, né? Interpolação e interpolação, da
do último intervalo, ok? Para ficar mais fácil vocês montarem as equações, lembra sempre que cada coluna dessa vai multiplicar a primeira coluna pelo primeiro elemento, a segunda coluna pelo segundo elemento. Então, vocês podem escrever em cima aqui os coeficientes, tá? Para ficar mais fácil na hora de escrever a equação, ok? Os pontos, excetuando os dois primeiros que eu vou subtrair o A0, 0, os pontos de interpolação e continuidade vão ser os valores das funções. Vai ficar F0, F1, F1, F2, F2, F3, assim por diante. E os pontos de suavidade vão ser iguais a 0, que dá uma matriz imensa, né? 3n menos 1 por 3n menos 1. Tá bom? Aqui tem um exemplo. Eu escolhi outros 4 pontos, uma função aproximadamente que faz alguma coisa assim, né? E vou tentar aqui obter spline de ordem 2 para esses valores que foram dados. Observe que não é um polinômio de grau 2 passando pelos 4 pontos. É um polinômio de grau 2 para cada 2 pontos. Então, o grau do meu polinômio agora não depende mais do número de pontos. O grau do polinômio depende da ordem da spline, né? Nesse caso é a ordem 2. Então, em cada intervalo desse, eu vou traçar um polinômio de grau 2. Bom, eu vou começar a montar o sistema usando esses valores e mostrando esses valores, tá? Você vê aqui que a gente tem exatamente as equações, né? O x0, o x1, tá? x0 ao quadrado, x1 ao quadrado, x1 e x1. Então, eu tenho aqui o x0 é 1, o x1 é 2. Por isso que aparece aqui, né? 1, 0, x0 ao quadrado, x1, x1 ao quadrado. Depois, eu tenho a equação correspondente a 1, sempre 1, aqui menos 1 sempre, e aqui é 2 vezes x1, 2 vezes x1, né? Então, 2 vezes 2, 2 menos 2 vezes 2, igual a 0, tá? E aí eu vou repetindo as demais equações, né? Aí agora aqui vão aparecer sempre 1, x2 ao quadrado, x2 ao quadrado. 1, x2, x2 ao cubo, ao quadrado, desculpa, tá? Igual aos valores da função, né? Esses aqui era 4 e 2, porque o valor é 4 e 2 e eu escolhi A0, 0 igual a 0, né? E para facilitar, então ficou 4 e 2, o outro é 2 e 3. Então, por isso ficou aqui 2 e 3 na próxima, depois 3 e 5, que são os dois últimos valores. E assim sucessivamente, né? Você vai montando as equações de interpolação, continuidade, suavidade. Interpolação, continuidade, suavidade. Interpolação, continuidade. Acabou. Montei o sisteminha, né? Esse sisteminha aqui tem 8 por 8, né? Trivial de se resolver. Então, resolvendo aí o sisteminha, a gente encontra os valores para cada um dos coeficientes e ele me dá, então, os polinômios para cada um dos intervalos. Eu tenho menos 3x ao quadrado mais 7x para o x de 1 a 2, de 6x ao quadrado menos 29x mais 36 de 2 a 3 e menos 5x ao quadrado mais 37 menos 63 de 3 a 4, né? Bom, isso não quer dizer muito quando a gente vê números, né? Mas visualmente a gente tem uma ideia do que pode acontecer. Então você observa aqui o seguinte. Você tem o primeiro polinômio aqui, polinômio é uma parábola, passando pelos 2 pontos. Então é um trecho desse polinômio que é usado na spline. Depois o segundo polinômio é outra parábola, agora voltada para cima, tá? E eu tenho, então, um trecho correspondente aqui, que vai ser usado na spline. E, finalmente, a terceira parábola é essa aqui, e ela passa pelos 2 pontos, tá? Só que isso é feito de tal forma que, se você observa bem, olha a tangente dessa primeira aqui, ó. A tangente dessa primeira coincide exatamente com a tangente da segunda, então ela garante a suavidade aqui da minha curva, né? A mesma coisa acontece aqui, ó, quando eu passo da primeira para a segunda, então eu tenho a continuidade, a suavidade desse polinômio. O resultado é a união desses 3
um em cada intervalo. Então, se eu traço aqui a minha spline propriamente dita, a minha spline corresponde a esses valores aqui, ó. Então, você vê que o que ele me resultou foi essa curva aqui. Essa é a minha spline de ordem 2 para esse conjunto de pontos. Bom, vamos ver mais um exemplo. Agora, nesse exemplo, eu vou utilizar os meus dados que foram usados também no primeiro exemplo no segundo exemplo, desculpe, aqui, né? Opa, segundo exemplo, tá vendo? De ordem 1, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora, só que usando o spline de ordem 2. Então, eu vou montar a matriz e vou obter a spline, tá? Não está indicado aqui a matriz, que fica uma coisa um pouquinho grande, né? Mas o resultado final que a gente obtém são esses. Então fica como exercício aí para vocês montarem a matriz, resolverem e verificar que realmente corresponde a esses polinômios, tá? O que eu quero mostrar mais para vocês é o que acontece com essa spline. Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro polinômio, é esse em verde, que ele passa pelos dois primeiros pontos. Depois eu tenho o segundo polinômio, que é em azul, que passa do segundo e o terceiro, e garante a suavidade com o primeiro polinômio. Depois ele tem aqui o terceiro, que é este daqui, garante também a suavidade. E finalmente eu tenho o quarto, que é esse daqui, tá? Não parece tão suave assim, né? Mas tá? É o desenho que não ficou muito bom na hora de fazer. Então essa foi a minha spline resultante, tá? Considerando aqui a ordem 2. Então você vê que, na verdade, lembre que eu peguei esses dados de uma função cosseno, né? De uma função cosseno. Então você vê que ele apresenta algumas características importantes. Bom, eu tenho suavidade da minha curva, só que ela ainda tem umas características meio estranhas, né? Porque ela tá com um sentido de concavidade para baixo, como a cosseno, mas de repente, para conseguir fazer o ajuste, ele joga para cima, né? E ele passa a fazer essa depressão aqui, né? Esse abalamento aqui para baixo, indicando concavidade para cima. E ele volta de novo depois para concavidade para baixo na última parte da minha parábola. Mas com certeza é melhor do que a minha spline de ordem 1.